Obrigado, pastor Wagner, pelo convite, meu amigo. Estava falando para o Gabriel, eu estou com problemas técnicos no meu computador, então não consigo aqui pelo Zoom no computador, então a gente corre ali para o YouTube. Então, estou no celularzinho aqui, mas acho que dá para a gente avançar por aqui, meu amigo. Obrigado, Gabriel. Obrigado mesmo, gigante. Gabriel, deixa eu ver se eu consigo aqui, meu amado, fazer uma extensão de colocar, de compartilhar a tela. Só um minutinho aqui, amados. Só de compartilhar a tela aqui via Zoom do computador. Isso. Acho que a gente consegue por aqui. Só para eu poder compartilhar um tema que é esse tema aqui. Eu acho que tinha que ser já no modo apresentação. Deixa eu ver se é possível no modo apresentação. Ok. Aí apareceu, Gabriel, no modo apresentação, meu amado? Ainda não. Põe no modo apresentação antes de compartilhar e aí o senhor compartilha. Ok. Essa é a parte linda, quem entende do assunto. Agora sim? Perfeito, meu pastor. Ok, ok. Eu queria, de maneira especial, cumprimentar os nossos irmãos da sala 57. Privilégio a gente poder estar juntos, caminhando na direção que o Senhor nos chamou, caminhando para o reino dos céus, caminhando nessa busca diária e constante do Espírito, porque o nosso tudo aqui nesse mundo é servir ao Senhor. E servir ao Senhor, tomados do Espírito Santo, tomado por essa direção e guia constante pelo nosso mentor, o Espírito. Lembrando que Jesus, quando ele precisou ir, ele disse: eu não vos deixarei só, mas enviarei o mentor, e a gente encontra as diferentes funções do Espírito. A ver se eu consigo aqui. E a gente encontra, então, essas diferentes funções do Espírito para conduzir essa igreja até a volta de Jesus. E lindo saber que você está dentro desse plano e desse propósito do Espírito do Senhor, o mentor desta igreja. Amigos, a gente vem estudando dentro da lição da Escola Sabatina um tema muito interessante, muito relevante. Semana passada nós tivemos com a unidade da igreja para esse tempo. E você sabe que nós estamos enfrentando adversidades que estão se aproximando da igreja como ameaças para a unidade da igreja. E a gente precisa ter muito claro isso. Entre essas muitas ameaças, existem, inclusive, alguns grupos independentes que estão montando suas bases aqui no nosso país e traz algumas ideias que são ameaças para a unidade da igreja. E entre as filosofias desses grupos está, por exemplo, o que tem que ver uma ameaça para o sistema administrativo da igreja. Vocês sabem, nós somos uma igreja que temos um sistema administrativo representativo. E para essas ameaças vem, por exemplo, a ideia de que se pode administrar a sua fidelidade em relação a dízimos e ofertas fora do sistema administrativo da igreja. Você não precisa
que o seu dízimo, a sua oferta seja, por exemplo, enviado para a casa do tesouro, como diz a Bíblia, mas ela pode ficar na igreja local. Sabe por que a gente fala dessas coisas? Porque a gente não está se dando conta de algumas ameaças que se avizinham da igreja. E eu acho lindo como esta igreja tem um projeto que está pensado para uma igreja mundial a partir da própria mensagem de Cristo. E quando a gente lê o Apocalipse 14, a gente vê que nós temos um compromisso mundial. E a gente desfruta o avanço do evangelho de uma maneira muito linda, como igreja, como povo do Senhor. E quando a gente olha para o sistema administrativo que a igreja tem, a gente sabe que o recurso que esse irmão, que essa irmã coloca na sua igreja dia após dia, cumprindo com o seu dever de fidelidade a Deus, vai aportando para que a igreja vai avançando nesses lugares onde às vezes a gente nunca vai conseguir chegar, mas aquela sua ofertinha de R$ 1, de R$ 10, de R$ 100, e você coloca para a igreja, sabe, aquele 60-40, ela faz com que a mensagem chegue a toda a nação, tribo, língua e povo, através daqueles 40 que vai para as diferentes frentes missionárias da igreja. E eu falo disso porque a gente está assistindo, avizinhando para a igreja algumas ameaças, porque a igreja tem crescido financeiramente na América Latina e estão avizinhando essas ameaças para o nosso país. E pensar que Deus tem um esforço imenso. Eu acho lindo como a gente encontra, a ver como eu consigo avançar aqui, como a gente encontra dentro do livro do Apocalipse, a gente encontra essa estrutura de Deus montada através da sua igreja ou da própria visão que a gente consegue entender a partir do Apocalipse, que Deus quer conduzir a sua igreja dentro do seu plano que está desde o Éden. E quando a gente vem para o Apocalipse, a gente encontra uma estrutura fantástica de Deus dentro desse projeto. A gente vai falar de fidelidade a partir dessa estrutura. E o livro do Apocalipse, ele tem suas 7 visões, ele está dividido nas festas judaicas. Ele inicia ali com a festa da Páscoa e termina com a festa das trombetas, porque nos conduz exatamente para a volta de Jesus. E também você pode ler desde a perspectiva da divisão do santuário, porque começa no altar e termina no Santo dos Santos. E isso é muito interessante quando a gente lê o Apocalipse dentro dessas perspectivas, porque nos dá uma compreensão muito linda de como Deus está conduzindo esta igreja ao longo dos séculos e exatamente preparando um povo fiel para a volta de Jesus. A gente precisa entender Mateus 24, versículo 13, e eu quero ler com você aqui da minha Bíblia, aqui do 24:13. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, é esse que vai ser salvo. Aquele que perseverar fiel até o fim, esse é o que vai ser salvo. Esse tema de fidelidade, às vezes, quando a gente fala de fidelidade, está muito voltado no pensamento da igreja falar de dízimos e ofertas. Mas eu queria que nós ampliássemos nossa ideia, ainda que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é muito mais amplo do que isso. Eu, com a minha igreja, a minha pergunta tem sido do nosso relacionamento
com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Eu tenho frisado em vários lugares no meu distrito, na verdade em todas as igrejas, porque a gente ora regularmente ao Pai e ao Filho, e os irmãos ficam surpreendidos porque anos da sua experiência com a igreja, e os irmãos nunca pararam para conversar com o Espírito Santo, e ele é o mentor desta igreja. Jesus entregou o mentoreio da igreja para o Espírito Santo quando ele regressou para a segunda parte do seu ministério no santuário ou no céu. E a gente passa anos da vida sem entender isso. E quando a gente fala de fidelidade, o pensamento da igreja está voltado para dízimos e ofertas. E então poucos entendem que a fidelidade tem que ver com o meu dia a dia, com o estudo da Bíblia, o meu dia a dia, com a vida de oração e com a vida em missão. Sabe, tem muita gente que consegue ser fiel na oração, consegue ser fiel no estudo da Bíblia, e tem gente que não consegue ser fiel na vida missionária. Outros conseguem ser fiéis em dízimos e ofertas, mas não conseguem ser fiéis, sabe, na leitura da Bíblia, na vida de oração, e tampouco na vida missionária, e por que não dizer, incluindo uma vida fiel de frequência à igreja. É como que alguns querem servir ao exército sem ir ao exército, certo? Então são coisas que a gente precisa entender quando tratamos de fidelidade. E é bom a gente saber que Jesus, quando eu olho, por exemplo, nós estudamos na semana passada no tema da lição, e a gente está dando sequência ao estudo do capítulo 4, a gente encontra a Trindade de uma maneira tão linda, atuando diferente e, ao mesmo tempo, de maneira conjunta, para que a igreja desfrute de uma vida fiel, desfrute das promessas que o próprio Deus tem para esta igreja. E eu preciso que a gente entenda isso. Olha, por exemplo, só a modo de introdução de como o Pai está empenhado. Eu acho lindo a pluralidade de Deus na unidade. Sim. No capítulo 1, ali do livro de Efésios, só a modo de introdução. O Pai, ele abençoa, ele nos escolhe, ele nos predestina para sermos seus filhos. Enquanto que no mesmo capítulo 1, Cristo nos redime, nos perdoa mediante a cruz, e o Espírito Santo nos sela como garantia da nossa herança. Então a gente vê aqui esse trabalho plural e ao mesmo tempo unido. No capítulo 2, os membros da Trindade participam na formação da igreja de uma maneira tão linda. O Pai, ele edifica, quer dizer, a igreja é o edifício do Pai, enquanto ela é edificada sobre Cristo para a morada do Espírito Santo, para a morada de Deus no Espírito Santo. E a gente encontra de novo essa unidade na pluralidade. No capítulo 3, a igreja é resultado da graça de Deus. A gente vê isso no versículo 2. E no versículo do número 5, a gente vê, então, essa igreja revelada pelo Espírito. E a gente vê nos versículos 6 a 11, esse mistério de Cristo tornando-se realidade. Então, você percebe que Deus ele está empenhado para que a gente viva a experiência da fidelidade, e a Trindade está empenhada nisso. Em todo o tempo, para com esta igreja, todo o tempo. E a gente não pode deixar de desfrutar essa realidade. E eu acho que a sala proporciona isso de uma maneira tão linda, a gente desfrutar isso. Vamos, então, mergulhar um pouquinho mais nesse tema de hoje, e tem que ver com algumas perguntas que o Apocalipse faz. Vamos falar apenas de 2 perguntas, o Apocalipse traz mais perguntas, mas vamos falar apenas de 2 perguntas para dirigir o tema de hoje. E essas perguntas, elas vão aparecer em alguns textos do Apocalipse, e o primeiro deles
é esse daqui. Fala do grupo dos fiéis, fala do grupo de homens e mulheres que deram a sua vida pela igreja, e diz o texto que eles clamavam em grande voz ou em alta voz, perguntando: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Até quando é a pergunta? Até quando, Senhor? E essa pergunta que a gente encontra no capítulo 6:10 é uma pergunta que volta muito frequentemente à nossa mente, volta muito frequente à mente da igreja, especialmente quando a gente atravessa adversidades, quando a gente atravessa problemas, quando os problemas se estendem, situações de adversidade nas famílias da igreja. Quantas irmãs sofrem a dor dessa pergunta que às vezes não encontra eco para trazer resposta? Até quando, Senhor? Até quando tudo isso? Quantos pais enfrentando situações com filhos fora da igreja, vivendo uma vida completamente alheia aos princípios da igreja. E a pergunta destas mães, desses pais que se ajoelham todos os dias é: até quando, Senhor? Até quando? E eu acho interessante porque Deus traz resposta a essa pergunta. Claro que a gente não vai encontrar a resposta imediata, e me parece um paralelo da sua vida, da minha vida, porque essas perguntas que a gente faz para Deus, às vezes a gente não encontra resposta imediata. Às vezes a gente precisa de um tempo longo para reencontrar essa resposta, e Deus traz a resposta, só que no tempo dele. E a gente precisa confiar nessa direção constante do Senhor. Até quando? Essa pergunta aparece aqui no capítulo 6, versículo 10, mas ela não tem a resposta aqui. Já vamos ver a resposta um pouco mais adiante. E a resposta, ela só vai aparecer um pouco mais adiante. Outra pergunta é: adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Se a pergunta até quando é uma pergunta que parece ter difícil resposta, para o povo fiel de Deus, especialmente quando a gente se avizinha dessa realidade do capítulo 13 do livro do Apocalipse, aqui vem outras duas perguntas. Quem é como a besta e quem pode guerrear contra ela? Não parece ser, às vezes, que o mal está vencendo, que a besta está vencendo, que não parece ser, às vezes, que esse império formado para guerrear contra os santos do Senhor está vencendo. A gente olha, por exemplo, para esse tempo, os meus colegas pastores que aqui estão, a gente sabe agora nesse segundo semestre a gente vai avançar com nomeações de líderes para cuidar da Igreja do Senhor no ano que vem. E a gente está encontrando uma dificuldade tão grande no seio da igreja, no meio da igreja. Muitos irmãos querendo viver dentro da igreja, mas sem compromisso com a administração da igreja. Quantos irmãos estão dizendo assim que querem ter férias da igreja? Eu preciso de férias, eu preciso... E sabe, essas coisas me fazem pensar que o mal não pode vencer esses fiéis que estão dentro da igreja. Porque em coisas tão simples, a gente dá lugar para que essa guerra que nós temos travada contra o mal, ela não pode vencer. Jesus tem um povo fiel para conduzir, ele quer conduzir essa igreja através do povo fiel. E a gente precisa dessa igreja unida no mesmo propósito, conduzir essa igreja até o final, até a volta de Jesus.
E daí a gente não pode absolutamente pegar férias. E eu não sei se aqui eu estou falando para algum irmão que pensa assim, o ano que vem eu não quero nenhum cargo, o ano que vem eu não quero estar envolvido. Meu amado, a gente precisa dar vitórias, a gente precisa participar das vitórias do povo do Senhor. E ninguém que vai ser fiel até o fim, vai ser encontrado inerte nos bancos da igreja. A gente precisa estar envolvido, sim, em missão, a gente precisa estar envolvido com as coisas do Senhor. E Deus há de nos abençoar, porque quando a gente olha para os casamentos da igreja, será que esse império está vencendo? A gente olha para os jovens da igreja, quantos jovens estão saindo para viver uma vida completamente avessa aos princípios da igreja? E a pergunta, quem está vencendo, Senhor? Eu tenho assistido pais que fazem essa pergunta, pastor, não sei, parece que as minhas orações não encontram resposta, não tem eco, até quando parece que o mal está vencendo na minha família, e não tá, porque essa pergunta que ela é respondida no Apocalipse. E eu queria que nós pudéssemos olhar, porque para todo o capítulo 6, versículo 10, tem um capítulo 14, versículo 5. Perdão, versículo 15. Para todo o capítulo 6, versículo 10, tem o capítulo 14, versículo 15. E para todo o capítulo 13, versículo 4, tem um capítulo 17. E a gente precisa confiar que, ainda que a resposta não chegue no nosso tempo, e às vezes não chega a tempo, né? Às vezes não chega a tempo. Quantas irmãs foram para o descanso e as respostas às suas orações vieram depois, né? Esses dias eu tive a tristeza de sepultar um irmão da igreja. E a gente encontra que esses irmãos passaram a vida inteira orando pelos seus filhos, mas a gente entende que depois que ele se foi, olha a família se acercando à igreja. Sabe, tem respostas que não chegam no nosso tempo, mas a gente precisa confiar que vai chegar no tempo de Deus. Deus tem resposta a essas perguntas do capítulo 10, a essas perguntas do capítulo 13, no tempo dele, no tempo dele. E confiemos nisso. Olha, por exemplo, o capítulo 6:10 pergunta até quando? E o capítulo 14, versículo 15 responde a essa pergunta dizendo assim: então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colher. Até quando, Senhor? Até que a safra fique madura. Vai chegar a hora. E nós precisamos entender que Jesus, eu gosto da figura de Jesus, eu gosto da figura de Jesus com o livro selado por dentro e por fora, lá do capítulo 5, capítulo 6, Jesus com esse livrinho selado. Jesus, é ele quem segura, é ele quem tem a autoridade. E é ele quem está no controle da história, porque se a gente olha para as 7 igrejas e tem a história acontecendo, narra a história dentro da igreja e nos selos narra a história fora da igreja. Então, a gente vê Jesus no controle de tudo. É ele quem vai abrindo selo após selo. Ele que está no controle. E a gente precisa confiar que ele está no controle das nossas orações. Ele tem o controle, sabe? Ele vai responder no momento oportuno. Ontem eu dialogava, fui fazer uma visita a uma família, a gente dialogava, e ele falava, a irmã que está em oração, seu filho regressa para a igreja depois de 11 anos, 10 anos, 11 anos, se batiza no sábado agora, e depois de anos, ela dizendo, pastor, parece que as minhas orações nunca iam ser respondidas, e olha, e o meu filho já vai se batizar sábado.
Agora é o meu esposo, pastor, é a minha luta com o meu esposo, que precisa voltar também. E eu preciso dizer para você, assim é Jesus no controle das nossas orações. Talvez, mãe, você orando aí pelo seu filho que está longe da igreja, pelo seu esposo, pela sua esposa, meu irmão, pelos seus filhos, eu quero dizer para você, Jesus está no controle. A gente tem que confiar. Vai chegar a hora. Se o até quando nos consome com essa, parece ter uma interrogação de aço, e a gente pergunta, a gente ora, a gente espera, sabe? A safra vai amadurecer. E Jesus vai buscar, Jesus vai encontrar. Aqui no capítulo 14, versículo 17, perdão, capítulo 17, versículo 14. Se a pergunta era lá do capítulo 13, quem pode guerrear contra ela? Quem pode vencê-la? Quem é como a besta? Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, os seus escolhidos, os seus fiéis. Ei, olha aqui, olha isso aqui, ó. O cordeiro os vencerá. Não parece ser que o divórcio está vencendo? Ei, o cordeiro vencerá o divórcio. Não parece ser que os nossos meninos da igreja, os nossos jovens, irmãos da igreja estão tão envolvidos com essas séries, com conteúdos espiritistas e tudo isso, que distorce o evangelho. E eu tenho aqui na sala irmãos espíritas buscando esse evangelho harmonizar a sua vida ao evangelho. Tá vendo que existem caminhos e outros que distorcem? E sabe uma coisa? Aqui estão os meus amados que querem harmonizar sua vida ao evangelho. E não, quem está vencendo é o Cordeiro. O Cordeiro está vencendo na vida desses meus irmãos que são chamados. Dessa minha irmã que já entregou a sua vida a Cristo há tantos anos através do batismo, são chamados, foram escolhidos por Cristo, como a gente viu lá no capítulo 1 de Efésios. Sabe, Deus chamou essa igreja. Deus nos predestinou para ser seus filhos. E nós somos escolhidos e precisamos manter nossa vida de fidelidade a esse projeto de Deus, a esse Deus imenso. Sim. Confie daqui o irmão Sérgio levantando a mão, e Deus, irmão Sérgio, vai nos conduzir nesse caminho da fidelidade. Eu tenho os irmãos, eu tenho tantos amigos na Igreja Católica, na Igreja da Assembleia, na Igreja Batista, na Igreja Adventista. Estamos juntos, os amigos espíritas, buscando harmonizar sua vida com esse chamado do Senhor, com essa eleição de Deus. Ele nos escolheu para vivermos uma vida de fidelidade. E eu quero instar você, eu quero te desafiar a viver esse chamado. Sabe, Deus já te escolheu para viver fiel a Ele. E a gente não pode se distanciar desse plano do Senhor. Então, lembre-se, para essas perguntas difíceis, às vezes aparece lá no capítulo 6, por que só vai ter resposta no capítulo 14? Por quê? Sim, podia ser resposta imediata, mas não é imediata. Eu estava falando ontem para essa família que eu tive visitando. A irmã disse que 10 anos orando. Eu disse para ela assim, irmã, seria mais fácil para o povo do Senhor se a gente só enviasse, porque quando a gente vai orar, às vezes, a gente nem tem tempo para reconhecer a grandeza de Deus, a gente já começa logo com uma lista interminável de pedidos a Deus. Eu preciso disso, 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 como se Deus fosse um supermercado, uma farmácia que a gente só entrega uma lista de necessidades, como esses mercados que você manda uma lista e eles entregam em casa. Se fosse assim, a gente não precisava exercer a fé. A gente não precisava exercer
a confiança no Senhor. Era só enviar o pedido, a resposta já chegou e a gente já tem, então, tudo o que precisa. E, na verdade, a gente precisa confiar que Deus tem o controle das nossas orações e no tempo oportuno Ele vai responder. E isso nos dá confiança no Senhor. Isso nos dá confiança nesse Deus imenso. Então, você precisa confiar. Se a pergunta quem está vencendo, quem vencerá o império do mal? Quem vencerá a besta? Quem vencerá o divórcio? Quem vencerá essas distorções da vida social? Quem vencerá? A Bíblia diz: o Cordeiro vencerá. O Cordeiro vencerá, meu amado. Confie nisso. Sim. Deus está no controle ainda quando os nossos olhos parecem um pouco míopes para ver tudo, sabe? Mas eu creio nesse Deus imenso. O Cordeiro vencerá. Quando você olha para o Calvário, você precisa confiar que se lá, quando Jesus parecia estar perdendo, ele venceu, aqui também. Aqui também, quando você, pai, vê o seu filho tomando decisões erradas, ei, irmã, olha aqui para mim, minha querida. Ei, gigante, olha aqui para mim. Quando você vê os seus filhos, sabe, tomando decisões erradas, alguns querendo ir-se do abraço de Jesus. E a pergunta, pastor, não sei, eu queria tanto que Jesus estivesse vencendo, ele está vencendo. Ele vai vencer na sua família. Você precisa manter-se fiel. Quando eu olho para o texto, quando eu olho para o texto do capítulo 6, versículo 10, quando os mártires clamam a Deus, a oração deles é até quando? A resposta vem nos selos, perdão, vem nas trombetas, porque é o juízo de Deus derramando o seu juízo sobre os ímpios. É o juízo de Deus derramando a resposta ao clamor do capítulo 6, 10. E parecia ser que não, mas Deus responde. Vale? Então, se o Cordeiro lá no Calvário parecia não estar vencendo, mas é exatamente ali a vitória, quando na tumba parecia haver sido derrotado, e os discípulos criam nisso, sabe? É ali onde sela a minha e a sua vitória, agora e para a eternidade. A gente precisa confiar. A nossa vitória, ela é maior que a nossa filiação a qualquer igreja. Eu queria deixar isso aqui, pastor Wagner, pastor Ideraldo, eu queria deixar isso aqui de uma maneira assim tão clara, tão simples. Você foi chamado. Aqui nós temos a diversidade de irmãos de diferentes igrejas, denominações. A nossa vitória é maior que a nossa filiação a essa ou aquela igreja. Deus vai reunir um povo. Isso a gente precisa ter claro também. Deus vai reunir um povo debaixo de um único guarda-chuva. A gente precisa ter isso claro. Mas já falamos disso em outro momento, ou a gente pode voltar a falar disso em outro momento. Mas eu queria que nós pudéssemos ter claro um pensamento. A vitória que o Cordeiro está por garantir para você e para mim, ela é maior que a nossa filiação à bandeira da igreja. Ele tem um guarda-chuva e ele vai reunir o povo debaixo desse único guarda-chuva no final da história desse mundo. Porque todos nós estamos chamados, fomos escolhidos pelo Senhor para viver uma vida de fidelidade a Ele. E a gente não pode se distanciar desse plano da fidelidade que o Senhor tem para nós. A fidelidade, ela é um estilo de vida para os eleitos de Deus, para os escolhidos de Deus, para os chamados de Deus. Ela é um estilo de vida, vale? Não é uma opção orar, é um estilo de vida.
não é uma opção ler a Bíblia, é um estilo de vida. Não é uma opção fazer missão para salvar gente para o reino de Deus. É um estilo de vida. Todos fomos chamados a ser missionários. Quando alguém se batiza, sabe, diz a profeta do Senhor, quando alguém se batiza, nasce como missionário para o reino de Deus. Então entendamos a fidelidade. Por exemplo, quando a gente vê o Antigo Testamento, o Novo Testamento também está cheio da vida fiel através dos dízimos e das ofertas. Não é um estilo, não é uma filosofia, é um estilo de vida. Não é uma opção, é um estilo de vida. Sim, ser fiel ao Senhor nos dízimos é um estilo de vida. Isso às vezes quando a gente parte para as ofertas, a gente entende diferente, mas é um estilo de vida, ser fiel ao Senhor. Quando Jesus resume a história da vida dos fiéis, ele diz assim: você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, então entra no gozo do seu Senhor. Por isso eu coloquei o tema ali, um reino para os fiéis. Porque Jesus está preparando um reino para os fiéis. E só para quem é fiel. E esse estilo de vida eu preciso entender. Vamos pensar aqui sobre o tema da fidelidade ao sábado, por exemplo. Nós somos chamados, o povo de Deus está chamado para ser fiel aos mandamentos de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A gente precisa ter isso claro. Eu vou usar um exemplo, apenas um exemplo. Se você não guarda o sábado hoje, quando você é livre para guardar, é muito pouco provável, irmã, que a gente guarde o sábado quando for proibido guardar, sabe? Por isso que tem que ser um estilo de vida. Se não for um estilo de vida, no final a gente não consegue ser fiel, sabe? A gente precisa ter isso muito claro. É um estilo de vida agora. É, o meu amigo Josias Cardial, conhecido de muitos aqui, quando ele fala desse tema da fidelidade, quando ele fala dessa ideia aqui de guardar o sábado, ser fiel como estilo de vida, eu acho isso fantástico, a ideia que ele coloca. E a gente precisa tomar essa ideia para sair adiante de uma maneira muito linda. É um estilo de vida, a fidelidade é um estilo de vida. Como vivem os fiéis de Deus? Nota bem, o sábado, ele é o piso da nossa fidelidade, ele não é o teto. Ele não é o teto. Ele é o piso. Sim. Pastor, qual é o teto, então, da fidelidade? Sabe, é uma vida, é uma vida em missão, uma vida em comunidade, é uma vida de unidade, é uma vida de fidelidade, é aquilo que nós já mencionamos. Sabe, é a busca diária do Espírito, e nela você vai conseguir manter-se fiel à Bíblia, fiel à oração, fiel àqueles 4 T's, você se lembra? Acho que a gente fala tão pouco sobre essas coisas, né? Tempo, templo, tesouro e talento. A gente fala tão pouco sobre essas coisas agora, isso já foi mais popular. E a gente precisa aproximar nossa vida desse plano do Senhor. Nota, nós temos mais horas sagradas na semana. Os que vivem como fiéis, eles têm mais horas sagradas durante a semana do que exclusivamente no sábado. Sabe, a gente encontra hoje muita gente que entende que as horas sagradas do sábado são diferentes das horas sagradas da semana. E não são. Não são. Os fiéis têm mais horas sagradas durante a semana, passando com Deus, dobrando os joelhos, buscando, clamando, estudando a Bíblia, vida em missão. Mais horas sagradas na semana inteira do que no sábado. Sim, a fidelidade nos dízimos e nas ofertas caracterizam os eleitos de Deus. Isso, entenda, isso caracteriza os eleitos de Deus. A gente precisa ter isso simples e claro. Sim.
E assim vivem os eleitos de Deus, assim vivem os fiéis do Senhor. Se a gente entende isso, amados, eu acho que a gente vai se aproximando dos sonhos e dos planos que Jesus tem. Eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todo sempre. Assim vivem os fiéis. Esse é o louvor dos fiéis. Esse é o reconhecimento dos fiéis. Tudo é para Ele, tudo é para a honra e glória dEle, tudo é para Deus. A minha vida é para Ele. Sabe, é por isso, amados aqui da sala 57. Ei, irmã Jússi, é por isso, minha amada. É por isso, bom, se eu for falar os nomes de todos aqui, mas com tanto carinho, é por isso, meus amados, que a gente vive assim, é para dar honra e glória a Ele, e somente a Ele, somente a Ele. E eu queria que a gente não se esquecesse disso. Nota, ouve toda criatura que está no céu e na terra. Se lá os anjos dão glórias àquele que está no trono, ao Cordeiro, ao Espírito, é assim que eu tenho que viver aqui. É assim que vivem os fiéis do Senhor. E eu preciso confiar nisso. Eu termino com uma ideia. Estou pensando quando tudo terminar aqui, e Deus vir buscar os seus servos bons e fiéis. Aqueles que foram fiéis aqui no pouquinho. Quase nada. E sabe, a fidelidade aos olhos de Deus, ela é medida de maneira distinta. Olha para a história daquela viúva que colocou a moedinha, você se lembra? Se lembra? Ela colocou só a moedinha dela lá. Quando a gente olha para a interpretação que Jesus faz, ele diz assim, olha, ela colocou mais que todo mundo. E eu queria que nós pudéssemos entender a fidelidade desde essa perspectiva de Jesus. Jesus não está olhando para a quantidade. Não é a quantidade de tempo que eu vou passar, muitas vezes lendo, mas não conectado, sabe, não é um tempo de qualidade. Sabe, às vezes passar tempo orando, mas a cabeça está dispersa enquanto eu oro. Eu penso em N coisas e a minha oração é uma oração intercalada com Deus e com a mente no mundo, nos problemas, nas coisas, nos conflitos do dia a dia, nas necessidades. Não, eu preciso ter tempo de qualidade com o Senhor. Tempo de qualidade. Eu quero dizer para você, tudo isso aqui está perto de terminar. O até quando está perto de ser respondido. Até quando, Senhor, a gente vai te esperar? Está perto de ser respondido. Daqui a pouco tudo isso vai terminar. Esse livro que eu te recomendo ler, eu creio que todos recebemos esse livro de presente aí esses dias, desde abril para cá. Se tem alguém aqui na sala 57 que não recebeu, coloca ali nos comentários, você aí no YouTube, coloca nos comentários que você ainda não recebeu esse livro, tá? E tem um exemplar que está um pouco mais condensado, mais leve, para a gente até enviar para algum amigo que está longe aí, que talvez não tenha recebido. Sim, a gente faz chegar até você. Diga ali nos comentários do YouTube ou aqui depois nos comentários aqui do chat do Zoom, para que chegue a você. Olha como termina o último parágrafo nesse livro. O grande conflito terminou.
Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria. Desde um minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Eu aguardo tanto por essa declaração. Eu aguardo tanto por esse momento quando esse texto se tornará verdade e realidade. Sabe uma coisa? Ou até quando já está chegando com a sua resposta. Jesus está vencendo. Ele está voltando. E eu preciso moldar a minha vida a um estilo de vida de fidelidade. Eu preciso adequar a minha vida à verdade da palavra do Senhor. E eu quero animar você, meu amado, ei gigante. Eu quero animar você. Olha aqui para mim, princesa. Você foi chamada. Eu quero terminar com um texto que não está na apresentação, mas está em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23, se não me falha a memória. 1 Coríntios. O texto de 1 Coríntios diz assim, perdão, é de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21, 22. O 21 diz assim, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, fiéis a Cristo. É Ele quem faz. Engraçado, né? Nem para permanecer em Cristo não é iniciativa nossa, é Deus quem faz. Você percebe aqui? É Deus quem faz. E diz o texto assim, ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Ei, princesa, você é uma ungida do Senhor. Versículo 22. Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O que está por vir? O encontro com Jesus, esse triunfal. Aquele encontro triunfal do Salmo 23. Eu quero te chamar a uma vida de fidelidade, a um estilo de vida fiel ao Senhor. Que Deus te abençoe. E você olhe para isso, para esse tema. Quero que você olhe para o reino dos céus. Ele está sendo preparado para os fiéis. E eu te animo a viver assim. Hoje, amanhã e até a volta de Jesus. Até quando? Até o dia que ele voltar. Meu pastor, são tantas lutas. Ei, mas o Cordeiro vencerá. Deus te abençoe. Vamos terminar orando. Pastor Ideraldo. Lembrando o pastor Ildeor, mas pastor Ideraldo. Eu vou terminar aqui orando, amado. Fica à E vontade, pastor. que Jesus te abençoe, abençoe os nossos colegas pastores, para que mantenhamos uma vida de fidelidade, para que mantenhamos um ministério fiel a Cristo. E daqui a pouco ele vai voltar. As lutas do seu ministério aí, pastor, o Cordeiro vencerá. Confie. Vamos orar juntos, Senhor. Abrir a sua palavra, encontrar nela essas orientações, esses conselhos vindos do seu trono, para a gente viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Uau! Que maravilha que a gente desfrute desse maná da manhã. Que maravilha que a gente está aqui desfrutando juntos
na sala 57, aqui no YouTube. Olha para esse meu irmão. Olha para essa minha irmã que, na quietude do seu assento, está com o coração colocado nas mãos do Senhor, dizendo: Deus, me ajuda a ser fiel. Quando o Senhor voltar, eu quero ser achado fiel, Senhor. Eu quero ir para a eternidade, eu quero viver ao seu lado, eu quero estar contigo. Me ajude a ser fiel no pouco aqui. Me ajude a ser fiel no estudo da Bíblia, na vida de oração, nessa busca constante pelo teu Espírito. Só Ele pode mentorear a minha vida espiritual. Só Ele pode me conduzir a uma vida em missão. Só Ele pode me conduzir a uma vida de fidelidade nos recursos que o Senhor me empresta mês a mês. Só o Senhor. Só o Senhor pode nos conduzir a uma vida de fidelidade no nosso matrimônio, nessas funções que o Senhor nos concedeu na sua igreja. Pai, nos tome nas mãos do Senhor, no seu abraço. Coloque em nós outra vez, Senhor, restaura, renova esse selo, a unção do Senhor que nós lemos em 2 de Coríntios. Restaura a unção dos seus servos, do seu povo. Restaura o chamado desses meus colegas pastores que aqui estão, o meu chamado, Senhor. O chamado da vida dessa minha irmã, desse meu irmão, desse gigante que está aqui, esse jovem que está aqui, esses pequenos que aqui estão, Senhor. Restaura esse chamado, nos unja, nos cele como sua propriedade e coloque o inquilino nessa nova propriedade do Senhor. Louvamos por nos haver comprado. Somos teus. Agora queremos ter um estilo de vida que agrade o Senhor. Queremos viver fiéis para ti agora, amanhã e até o dia que o Senhor contar os nossos dias. Oramos esperando as vitórias do Cordeiro na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. No nome de Jesus, amém. Como muda a nossa perspectiva, né, Pastor Celso, quando a gente tem essa compreensão, né, de que nós já somos vitoriosos, né, nós já temos a vitória, né, a vitória nos foi concedida em Cristo Jesus, né, isso é maravilhoso, é transformador, né. Já está garantida, pastor Lideraldo, já está garantida, o Cordeiro vencerá. Sabe, o Amém. Cordeiro vencerá. A gente tem que confiar nisso todos os dias, sabe? Nas lutas, esse é um tema que me emociona porque, sabe, é o tudo que vai manter a gente, sabe? É esse estilo de vida fiel. E eu oro, meu amado, eu oro pelo seu ministério. Eu oro Amém. pelo ministério de cada um dos colegas que aqui estamos. Meu ministério, a gente precisa manter-se fiel até a volta do Senhor. E você, minha irmã, irmã Leila, irmã Fátima, irmã Neuci, ei, Gabriel, obrigado, gigante. Irmão Rogério, obrigado pela oração, irmão Rogério. Sabe, queridos, a gente precisa pensar nisso com carinho. Deus tem aí, irmã Madalena, irmã Ofélia, irmã Selma, sabe, irmão Bola, Jesus, ele quer ajudar você e a mim. Viu, irmã Maria? Deus quer nos ajudar, minha querida. Irmão Cordeiro, a gente ser fiel todos os dias, como estilo de vida. É um estilo de vida. Obrigado, irmã Jússi, por me ensinar tantas coisas. E eu poderia falar aqui da irmã Val, da irmã Creuza, tantos irmãos aí. Obrigado, minha irmã Nietzsche. Sabe, amados, aqui a gente tem aprendido com tantos, pastor Ideraldo, com tantos. Obrigado.
essas irmãs que persistem todos os dias, uma vida de fidelidade à oração, orando por esse servidor aqui. Obrigado, meus amados. Obrigado. Essa vida, esse entendimento, né, nos leva a essa vida em missão, né? Essa vida de serviço. Eu gostei muito quando o senhor colocou, porque o senhor sabe que eu imaginava, falei, rapaz, será que é só aqui, né? Essa ideia de que, eu vou tirar férias, eu vou descansar. Queridos, é só essa vida, né? É só essa vida que nós temos para trabalhar para o Senhor, para dedicar ao Senhor, né? Então a gente não pode perder essas oportunidades, né? Até porque há pessoas, eu digo sempre, viu, pastor César, há pessoas que, por mais que eu queira, o senhor, os nossos demais colegas pastores aqui, a gente não vai alcançar, né? Às vezes é só esse irmão lá que muitas vezes, eu quero tirar essas férias, e aí fica envolvido com as preocupações, queridos, né? Que gostoso a gente ser lembrado de que o nosso envolvimento deve ser com essa missão, né? Está envolvido pelo Cordeiro, né? E sim, o império do mal, pastor, não tira férias. E o irmão, eu fico pensando nesse meu irmãozinho, nessa minha irmã que diz que precisa de férias. Se ele entendesse. Se ele entendesse que o império do mal não vai tirar férias em relação à sua vida espiritual, sua família, sabe, seus filhos, não vai tirar férias. Se a gente entende isso, a gente entende que nós não podemos tirar férias. E quando eu estou envolvido em missão, quando eu vivo em missão, pastor, uau! Para mim, particularmente, sabe, funciona como um muro que me mantém voltado, ocupado, a minha mente ligada ao Todo-Poderoso. Esse Cordeiro que vencerá. Pastor, eu preciso te lembrar algo que você já sabe, né? Mas eu preciso te lembrar, viu? Eu amo o senhor, eu preciso do senhor para ser feliz, o senhor é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque o amado existe, tá? Amém, pastor, amém, amém. Eu também te amo. Preciso de você para ser feliz. Eu creio mais em Deus. Eu creio muito mais em Deus. Porque você, irmão, você existe. Sim. E nós precisamos tornar todos os dias a nossa vida, nosso estilo de vida, como essa parte visível de Deus para a vida de quem está do nosso lado, no nosso trabalho. Na nossa família, amados, lembrem disso. Que Deus te abençoe. Sim, que Deus esteja com vocês, meus amados. Obrigado, pastor. Um abraço de gigante assim, ó. Ei, assim e assim. Olha, e o pastor Celso falou aqui, eu estou vendo que alguns já estão colocando aí, que quer um livro grande conflito, pode digitar aí, olha, eu quero um livro grande conflito que nós vamos providenciar para chegar até você, tá bem? Os nossos moderadores que estão cuidando aí, vai pegar o teu contato, tá? E vai entrar em contato com você, pegar o teu endereço, quem sabe, ou fazer chegar até você pessoalmente. E se não for possível, nós vamos dar um jeito aí, colocar pelo correio, mas todos aqueles que escreverem aí, que querem o livro, irão recebê-lo, tá bem? Então, fique tranquilo aí, você que fez esse pedido aí, atendendo aquilo que o pastor Celso se prontificou, pode ter a certeza que aquilo que ele colocou é o desejo de todos nós aqui que fazemos parte da sala 57, tá bem? Então, você vai receber o teu livro aí, tá? Pastor Ideraldo, pastor Wagner, eu acho que eu trouxe um pequeno problema, um bom problema. Não, mas Deus está no controle de tudo, viu? Isso é gostoso, pastor, porque a gente, quem sabe, mobiliza aí vários. Eu já vi alguém já colocando o número aqui do telefone, né? E a gente vai mobilizar, quem sabe, alguns dos nossos irmãos, alguns dos nossos colegas pastores aí, quem sabe que vai estar mais perto, né? Para que a pessoa possa receber, quem sabe, presencialmente ali, já receber o livro juntamente com alguém para orar por ela. Então, isso vai ser maravilhoso, tá bem? Meu E esse pastor, livro. Oi, Gabriel. manda o material em PDF para mim, que eu vou estar disponibilizando via lista de transmissão. E para o pessoal que ainda não tem um moderador, eu vou estar colocando agora, aqui na barra azul, o nosso link do nosso formulário. Você preenche o formulário, o moderador vai entrar em contato, vai te pôr na lista de transmissão e a gente vai ter condição de fazer esse material chegar
até os interessados. Então, manda para mim, que eu vou estar disponibilizando via lista de transmissão. Olha, viu que Esse menino... Gabriel é uma bênção. Esse Rapaz, Gabriel. como diz o pastor Celso, ele é menino abençoado, e ele já trabalhou tudo ali, pensou. Então, Um gigante. já está aí no chat, tanto do Zoom quanto do YouTube. Você vai entrar, vai fazer a tua inscrição ali e nós vamos providenciar para que esse material chegue até você. Eu sei que alguns talvez tenham mais dificuldade, né? A gente vai disponibilizá-lo em PDF, né? Para que você, mas eu sei que alguns têm mais dificuldade de acessar a leitura pelo celular, mas nós vamos providenciar para que você consiga recebê-lo fisicamente, tá bem? Esse é aqui, ó, eu já estou vendo aqui a Aderlândia, que é uma missionária de Jesus aqui, já colocando ali que ela está à disposição para enviar, né? Ela que vai pegando, também nos ajudando, tendo os contatos aí, e você não vai ficar sem o teu exemplar, tá bem? Pastor, deixa eu Pastor só Celso, falar mais uma coisa, eu oi, que prometo isso, terminar. pastor, fica à vontade. Eu só queria, talvez, dizer para os irmãos, talvez você que recebeu esse livro em algum momento, você está pensando em dar para algum amigo, talvez ele não consiga, a essa altura do ano, talvez ele não consiga mais para disponibilizar para essa finalidade exclusiva. Mas acho que os irmãos aqui na sala 57 que nunca receberam esse livro, nunca tiveram acesso a esse livro, estão colocando ali que quer esse livro. Eu acho que esse seria, em realidade, Pastor Hidraldo, o principal público para a gente poder atender, né? Acho que entre os colegas aqui, os moderadores, enfim, os irmãos que têm disponibilidade, tem algum livro sobrando, eu acho que eu tenho aqui alguns livros sobrando, a gente pode pensar nisso com muito carinho, né? Mas pensar nesse grupo, pessoas que estão aqui, que nunca tiveram acesso a esse livro, estão aqui pedindo, então acho que esse seria, os irmãos que já tiveram acesso, eu queria para distribuir, então talvez essa seja a parte mais complexa, porque a gente, a essa altura do ano, a gente já não tem mais um volume que seja representativo para disponibilizar assim para todos, né? Eu creio que eu ainda Aí entra o consigo. PDF. Eu creio que eu ainda consigo, que talvez, pelo menos, igual você falou, talvez para você que quer ler, né? Talvez para você que quer para levar para alguém, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, mas para você que não, eu quero para mim, eu quero ler esse livro, a gente vai providenciá-lo aí, tá? Eu creio, pastor Celso, eu já vi alguns colegas pastores aqui se disponibilizando, em algumas igrejas, eu mesmo tenho aqui à disposição, pelo menos, acho que eu comprei 1 ou 2 caixas a mais aqui, mas a gente vai conseguir fazê-lo chegar aí até você, tá bem? Amado pastor, que Deus continue lhe usando poderosamente. Você viu que você movimentou toda a sala aqui, né? Eu fico obrigado, pastor. Eu espero que Alguém, esse movimento de vida fiel nos acompanhe. a doutora já colocou aqui que conseguiu 2 caixas aqui, que já Uau! também está colocando à disposição. Queridos, vai ser bênção demais, tá? Então, você que já está colocando aí, como o Gabriel já colocou, vai disponibilizar, o Rogério já se dispôs também a enviar aqui em PDF, e aqueles que precisarem fisicamente, a gente vai fazer aqui, tá bom? Pastor, obrigado, viu, amado? Que Deus continue lhe abençoando, tá? Continue abençoando o teu ministério. O pastor José Carlos aqui também já colocou que tem alguns, né? Então, vai ser uma bênção, tá? E como o pastor Celso bem colocou, você que já acompanha a sala, assim, o André já está colocando aqui também que tem alguns a distribuir. Eu creio que o Espírito Santo está movendo aqui, ninguém vai ficar sem o seu, tá? E a gente tem a certeza, o pastor Lucas, né, tem apresentado uma série para nós aqui, ainda tem alguns capítulos que ele com certeza virá assim que possível apresentar, mas esse é um livro que realmente a leitura dele muda essa visão, né, porque a gente vê essa que o pastor Celso bem apresentou hoje aqui, a vitória do Cordeiro, e a vitória do Cordeiro é a nossa vitória, né, porque o Cordeiro se deu por nós, tá bem? Pastor, mais uma vez, muito obrigado aqui, tá bom? Estamos desse lado. Um grande abraço. Amém. Amados, deixa eu lembrar você, hoje é quarta-feira, tá? E hoje é um dia muito especial para nós. Hoje é o dia do jejum,
Tá? Então, se você que ainda não faz parte, tá? Então, procure aí o teu moderador, aquele que faz o link chegar aí até você. Se você pega o link no grupo da tua igreja, no grupo da tua família, quem lhe envia o link para te ajudar, para que você possa participar aí, então, do jejum de quarta-feira, tá bem? Esse é um dia especial, o Gabriel está colocando aqui a série, né, que está sendo estudada aqui pelo Wellington, tá bem? Então, ele vai passando material, você vai acompanhando, vai tendo os momentos de oração, você vai participando, e a gente vai aprendendo um pouco mais sobre Jesus, e de maneira especial, nós vamos tendo esta oportunidade aí de nos aprofundarmos no nosso conhecimento sobre Deus. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Nós estamos aqui, Gabriel, eu te passei o nome aqui, nós temos aqui o João, tá? O João, ele fez parte da programação que o pastor Wagner esteve ali com um grupo especial na Itália. Ele acompanhou a programação e nessa programação o João teve a oportunidade ali de renovar a sua aliança com Cristo. E hoje nós vamos ouvir aqui o testemunho do João, conhecer um pouco da história dele, o quanto Deus tem abençoado, tá? E com certeza ele vai trabalhar em nosso coração aqui para nós termos sermos impactados aqui através da história da vida do João, desse testemunho que teremos aqui esse privilégio esta manhã. Tudo bem? Eu quero, né, se possível aqui, pedir a você, de maneira muito especial, enquanto nós organizamos aqui, deixa eu ouvir aqui pela plataforma do Zoom. Hoje eu acordei aqui e tenho pensado muito nessa questão do nosso testemunhar das orações atendidas. Quem sabe aqui nós temos alguém que você, agora, recentemente aqui, fez um pedido de oração, talvez aqui mesmo, durante a sala 57, ou você no teu grupo de oração aí, e você teve essa oração atendida, e você gostaria, neste momento, de partilhar, tá? Enquanto nós abrimos aqui o link. Cadê você? Levanta dá uma mãozinha aqui, para que o Gabriel consiga abrir o teu áudio aqui. Deixa eu ver aqui. Aí a gente vai ouvir você vai ter esse momento de você agradecer a Deus, contar para nós aqui essa bênção, essa oração que foi atendida, e nós vamos... Aqui, o João já está por aqui. João, está aqui. João Carlos Santa Cruz, viu, Gabriel? Ele está aqui, mas eu queria ouvir alguém aqui. Cadê você? Rapidinho. Alguém está pedindo aqui, mas eu queria que alguém partilhasse aqui de uma oração atendida, para nós louvarmos a Deus aqui, antes de ouvirmos esse... Aqui, ó, Penha Barros está aqui. Deixa eu ver aqui. Ixi, nós temos vários aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar o seu... irmã... Cadê? Isso. Gabriel Amado, abra para nós aqui a Penha Barros. Abra aqui o áudio dela aqui, por favor. Só para nós ouvirmos o testemunho dela. Isso. Esse menino abençoado. Aqui, irmã Penha, a senhora já está com o áudio liberado aí, querida. Ok. Tudo bem, minha amada? Bom dia, tudo bem? Irmã Penha, conte para nós aí da sua oração atendida e que você está grata a Deus. Então, são várias, só que tem uma que são anos de oração, muitos anos. Tipo, meu filho devia ter uns 18 anos quando eu descobri que ele estava usando droga. Naquele dia, o mundo acabou para mim, porque, poxa, eu criei meus filhos tudo no caminho do Senhor, embora
tenho muitos afastados, mas eu tenho fé que eles vão voltar. E eu venho orando, orando, orando. Dia 8 agora de agosto, ele fez 43 anos. Ele mora em Curitiba e ele virou para mim e falou assim: mãe, você pode ficar tranquila, que eu não já tinha 18 ou 19 dias que ele estava com o corpo limpo, que ele não estava usando mais, e agora eu podia acreditar que era ele que não queria. Eu digo: não, meu filho, não é você que não quer, é o Espírito Santo que está atuando na sua vida, porque a mamãe está orando há mais de 20 anos. E eu sempre acreditei que Deus não ia me deixar dormir sem ver essa bênção. E já tem mais de um mês isso, né? Porque quando ele falou dia 8 de agosto, já tinha 19 dias. Então, eu sou muito grata. Poxa, é muita bênção. Para mim, foi assim, eu sempre criei muito que Deus sempre ouviu minhas orações. E eu hoje em dia posso descansar em paz. Obrigado, viu, irmão Penha? Fica aí só um pouquinho, porque olha como que o Espírito Santo trabalha. O testemunho que nós vamos ouvir hoje tem a ver também com essa libertação, tá? Então, eu vou pedir para a senhora, tá? O João já está aqui, ele Eu tenho vai... uma coisa para falar Aqui, com o ó. senhor. Olha que rapaz bonito esse aqui, olha, o João Carlos. Tá vendo esse rapaz simpático aqui? A senhora agora vai orar por nós de maneira muito especial, pelo João, que vai testemunhar aqui. A senhora vai agradecer a Deus pelo milagre que recebeu na tua família e orar a Deus para que Deus nos abençoe agora nesse momento do testemunho. Tá bem? Bem, oremos. Bondoso e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos, não só para pedir, mas também agradecer. E, em especial, agradeço muito, muito a Ti pelas orações atendidas. O Senhor sabe como eu sou grato. E também venho pedir para esse irmão, João, que vai testemunhar, que o Espírito Santo atue na vida dele e que ele possa ser mais uma testemunha viva do seu infinito amor, da sua infinita misericórdia em nossas vidas. Abençoe a sala 57, continue abençoando cada pastor, cada irmão. É o que eu vos peço no doce nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Penha, obrigado, viu, querido? Muito obrigado. Pastor, tem uma coisa para falar. Pois não. Eu fui serva do seu irmão. Eu Olha. sou de Areal, aqui do Rio. Sou de Areal, moro em Areal. E ele foi um dos... Passou pela nossa igreja. Nós oramos muito, choramos muito, mas Deus sabe o que faz, né? Então, mas ele está na nossa lembrança e a gente continua gostando muito do que ele fez aqui para a gente. Temos a certeza que, como o pastor Celso bem pregou aqui, né? E no final da história desse mundo, no final desse grande conflito, nós vamos encontrá-lo aí para viver a eternidade, viu? Amém. Obrigado. Nada. João, meu amado, um bom dia. Bom dia. Chega um pouquinho mais perto assim, para a gente ouvi-lo melhor. Isso. João, deixa a gente conhecer você. Já falei aqui sobre o teu nome. Você hoje reside... Eu estou em Ortisei, na Itália. Olha só que bênção, rapaz. Mas você é nascido em qual estado aqui do... Eu nasci em 1982, eu nasci em Cascavel, Paraná. Então, você é um paranaense. Paranaense. Eu sei que você tem família aqui, né, que frequenta, que é a sala 57. Quem são aqui os teus familiares aí que estão por aí, que você vai se lembrar? O problema é que você esquecer de alguém, mas eles vão entender, viu? Tem a Ellen, que é a Ellen, a Camila, a tia Leia, e tem meus primos, o James, a Mariana, a Julie, minha prima,
tem a Elô da igreja, lá de Verona, só que essas não são meus parentes, mas são meus irmãos também, né? Mas lá de Verona também tem mais umas 4, 5, mas daqui de baixo são esses. E tem o tio Vilmar também, que participa da sala. Olha só, então uma grande família no Senhor, né? Tem a parte família de sangue e essa outra grande família aqui no Senhor. E como que foi a tua infância, João? Conta um pouquinho para nós aí. Que nem eu disse para o senhor, eu nasci em Cascavel em 1982 e a minha mãe se juntou com meu pai com 17 anos e me teve com 18, no Jardim Floresta, em Cascavel, um bairro lá, um bairro bem perigoso. E a gente se criou por ali, né? Só que quando eu tive 5 anos de idade, meu pai se separou da minha mãe, foi morar com a minha madrasta, né? Foi morar com outra mulher. E ele tomou eu e a mãe me tomou. Eu tinha mais um irmão que eu 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 nasci de 7 meses e ele nasceu de 8 meses. Nós dois ficamos com a idade empatada 19 dias. Eu faço 42 anos desse ano e ele vai fazer primeiro ele faz 41 e daí depois eu faço 42, mas nós ficamos 19 dias, os dois com 41 anos. E daí eu peguei, ele foi morar com a minha madrasta e tomou nós da mãe. Aí vocês foram morar com seu pai. Sim, fomos morar com meu pai e com a minha madrasta. E eles, só que eu e meu irmão, nós não ia para o colégio. Nós na primeira série, eu acho que nós tinha 7, 8 anos de idade, 7 anos. Nós ia até na porta do colégio e fugia para ir ficar com ela lá na floresta. Chegava em casa no fim do dia porque ela falava para nós, vocês não podem ficar comigo aqui. Se vocês ficarem aqui comigo, o teu pai vai vir aqui detrás de vocês e além de bater em vocês, vai bater em mim, porque meu pai era segundo sargento da Polícia Militar. Sabe, eu amo meu pai de coração, mas apanhei muito dele por fazer as coisas erradas, sabe? Só que hoje em dia, assim, eu vejo que muitas das vezes a correção foi necessária, porque se é que nem a Bíblia fala, se você tira a vara do seu filho, você perde ele. Não precisa bater, mas tem que ter tem que ter disciplina, né? E daí Vocês iam para a casa da mãe e aí a sua mãe mandava vocês de volta, porque se o seu pai pegasse vocês lá, era vocês e era perigoso ainda sobrar sim, até para... Então ele tinha assim, uma rigidez, né? sim, sobrava para ela também. Daí nós ia para casa e apanhava só nós dois mesmo. Daí nós chegava em casa, assim, meu pai falava bem assim para nós: vão lavar o pé no tanque que vocês vão apanhar. Daí eu e meu irmão ficava empurrando um o outro, falando: vai você primeiro lavar o pé. Não, vai você. Os dois iam apanhar do mesmo jeito, mas a gente ficava lutando para ver quem que lavava o pé primeiro para apanhar primeiro. E eu lembro, sabe, com 9 anos de idade, uma vez nós era um grupo de criança, tudo de 9, 8, 7, 10 anos, 12, e nós fugia de lá para ir para a floresta e pescar, caçar passarinho. Depois, no fim do dia, nós matávamos os passarinhos e assava os passarinhos e os peixes, comia e depois subia para casa para apanhar. Mas todo dia nós fugia, não aprendia. Todo Mesmo, dia nós sab... fugia, Mesmo sabendo que no final do dia ter o castigo, mas mas nós ia para ir lá para os piá e ficar um pouco com a mãe. E você daí falou que com depois, 9 anos você teve a sua primeira experiência com o vício, né? Com o álcool. o álcool, nós encontremos na beirada desse rio que nós pescava, nós encontramos 1 litro de cachaça. E descemos, tudo criança bebendo
bebendo aquele litro de cachaça, não cheguemos a beber o litro inteiro, tomemos 2, 3 goles de cada um e já fiquemos bêbados, na verdade, todas as criançadas. Mas depois disso, só foi essa vez também. Depois eu fui conhecer a droga só depois que, nesse meio termo, quando eu tinha 15 anos, meu pai morreu. Meu pai morreu e eu fui morar com a minha mãe em Nova Prata do Iguaçu, Paraná também. E eu se batizei na igreja adventista. Se batizei na igreja adventista e eu ajudava a fazer o culto nos domingos à noite, nas quarta-feira, ajudava, passava a carta missionária de manhã cedo, que sempre tinha um testemunho na carta missionária da escola sabatina. Eu ajudava a passar também, cantava, sabe, eu tinha se batizado ali depois que o meu pai morreu, eu com 15 anos, ele morreu, nós foi para Nova Prata, e eu se batizei lá, fiquei A sua 2 mãe anos. já, nessa época, sua mãe já frequentava a igreja? Na verdade, a nossa família é desde criança já, é de gerações que são adventistas, desde o bisavô. E daí, depois de eu se batizar ali, a minha mãe ficou doente. Ela ficou doente e foi para Curitiba. Foi até quase enganada dos médicos, sabe? Ela ficou muito doente e eu fui para Cascavel de volta. Fui para Cascavel e só que eu era um rapaz muito caseiro, eu não saía de casa. Era só dentro de casa. E depois que ela morreu, em vez de eu continuar indo para a igreja em Cascavel, eu não fui mais. Eu não fui mais na igreja e depois de 2 anos, que ainda demorou, depois de 2 anos que eu parei de ir na igreja, eu comecei a beber e a fumar droga. Nunca tinha colocado droga nenhuma na minha boca, mas daí com 18 para 19 anos, 17 para 18, um amigo meu chegou para mim e falou: vamos lá fumar um breu, fumar uma maconha, eles falam. Ele não me empurrou nada, né? Só que daí a gente já no meio convivia já, em vez de na igreja, a gente tá lá e tá louvando a Deus e os jovens, quando a gente tá com os jovens, a gente tá procurando sempre a louvar a Deus e fazer a vontade de Deus, né? E como eu desviei, fiquei 2 anos sem ir na igreja, eu comecei a sair com esses meus amigos da infância, que é esse que eu contei para vocês, nós desci o rio pescando, e daí, nesse meio termo, eles já tinham começado a fumar droga, isso, aquilo, e eu comecei a fumar maconha com eles. Fumei maconha. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Até você disse que na igreja você estava participando, envolvido, mas deixa eu te fazer nessa época, você tinha, assim, o hábito pessoal, sei que na igreja você estava envolvido, mas assim, você tinha uma vida de oração, estudo da Bíblia, uma comunhão pessoal? Orava muito pouco, pastor. Eu Muito lembro bom. um dia que eu orei pela minha mãe, numa madrugada, pedindo para Deus não tirar ela, sabe? Eu me Hum, ajoelhei e orei. E ele ouviu minhas preces, ela se curou, sabe? Mas hum. eu não era a pessoa, assim, de levantar de manhã cedo, pedir, agradecer a Deus, sabe? Quando eu Não estava na tinha, não igreja, tinha um hábito de oração. Você tinha a vida na sim, igreja, mas não tinha essa comunhão pessoal, né? sim. Eu Uhum. falo isso, João, assim, Quando eu estava na igreja, eu orava no culto, isso, aquilo. Eu sempre estava convivendo com as pessoas, e daí com a minha família. Esse tempo que eu estava com eles ali em Nova Prata, sim, nós orava direto para agradecer o alimento, de manhã cedo, para ir, sabe, na igreja, tudo. Não faltava um dia, na quarta, no sábado e no domingo, nós sempre estava lá. E eu me sentia muito feliz, porque ali tinha a minha família, que era os adventistas, né? E eles sempre procurando fazer as coisas para vontade de Deus mesmo, sabe? Só que daí, quando eu fui para Cascavel, eu não orei mais e
parei de orar, né? Parece que, não sei o que deu na minha cabeça. Eu tinha que ter continuado ir na igreja lá. A igreja era pertinho, mas eu não fui. E daí, com 17 para 18, eu conheci a maconha, e com 18 para 19, eu conheci a pedra, o crack, e aí antes disso, eu já bebia, fumando maconha, isso e aquilo. E daí, o tempo do crack, eu e o meu irmão, o meu pai deixou uma pensão para nós, deixou uma pensão, e nós dois morávamos numa casinha, lá no Jardim Floresta. E nós dois trabalhávamos numa mecânica do meu tio, que era uma mecânica de carro ali no centro de Cascavel, e ele deu serviço para nós pegava, daí trabalhava frio para não perder a pensão, né? E nós tínhamos uma vida assim que podia ser uma vida estável. Aquele tempo o dinheiro valia, e nós tinha casinha, só que daí como nós estava começamos a fumar droga, e a pedra é uma coisa que destrói, a gente começou a fumar, gastar todo o dinheiro que nós tínhamos. A nossa casinha, nós compramos tudo para dentro da casa. Só morava e esse meu irmão. Nós tínhamos casinha tudo imobiliada, tudo certinho, água, luz dentro de casa. Foi começar a fumar pedra depois de um tempo. Depois, enquanto a gente fumava pedra com maconha, ainda não cheguemos a ir no fundo do poço, que nem eles falam, né? Mas depois que nós começamos a fumar a pedra no cachimbo, nós começamos a vender tudo de dentro de casa. Nós vendíamos Porque tudo aí, os móveis. o teu irmão também estava na mesma vida que você. Ele começou um pouco antes que eu ainda, e ele é um pouquinho mais novo que eu. Eu comecei um pouco mais tarde, mas ele começou antes. Só que ele começou na maconha, né? Depois de uns 2 anos que ele conheceu a pedra. E daí, dentro dessa casa ali, nós começamos a vender tudo de dentro da casa. Vendimos tudo, só tinha um colchãozinho no chão de cada quarto nosso. E quando vê, nós estava sem água, estava sem luz. Daí minha mãe se curou, né, da doença, e foi buscar nós em Nova Prata, em Cascavel. Só que nós vimos só porque deu umas treta lá, e Cascavel é uma cidade muito... E os caras prometeram que ia matar meu irmão e ia matar eu, mas eu não estava na briga. Só que por causa de briga do meu irmão com os outros, porque essas amizades que eu te contei, a vibe deles, que fala a coisa boa para eles, era sair dali do bairro e brigar lá no outro bairro. Uns com soqueira, outros com um pedaço de pau, saíam de um colégio para ir brigar em outro colégio. Mas eu nunca ia nessas eu sempre fui caseiro, eu nunca ia nessas tretas. Daí eu peguei e fui ameaçado também por causa que os caras falaram, ó, se nós pegar da família, vamos matar também. E daí eu vim de Cascavel por causa disso, para morar com a mãe, e por causa da casa também, que na casa já não tinha água, não tinha luz, e a gente estava numa vida muito... Estava se destruindo aos poucos mesmo, né? Ali eu tinha 22 quando a casa começou a ficar desse jeito. E fomos morar com a mãe em Francisco Beltrão, para parar um Você pouco estava com as num drogas. declínio, né? Cada vez descendo mais, afundando. Sim, cada vez afundando mais. E daí nós fomos morar com a mãe, e eu lembro que a minha mãezinha, Altos Guerreira, ela ficou 3 meses, nós ficamos sem serviço ali em Francisco Beltrão. Ela saía, pedia as coisas nas casas, e muitas casas ali em Beltrão, as pessoas deixam as coisas assim de pendurado na grade da coisa, assim, tudo bem limpinho, bem fechadinho, elas deixam para quem passa, que se quiser pegar para comer. E era isso que 3 meses a mãezinha fazia todo dia, ela fazia uma jornada, saía cedo e voltava lá pelas 3 horas e trazia comida para nós. Depois dos 3 meses, nós conseguimos um emprego. Daí nós começamos a pagar o aluguel, porque esses meses que
que nós não estávamos trabalhando, o aluguel ficou atrasado. Só que antes disso, nós morava numa casinha que nós ficamos a minha mãe ficou uns 7 meses sem pagar aluguel, e quando nós chegamos, nós ficamos mais uns 3. De 7 a 8 meses ela ficou. Eu sei que nós ficamos 1 ano sem pagar aluguel naquela casa, e daí eu e ele já conseguimos um emprego e continuamos usando droga, porque a droga ali em Nova Prata, em Francisco Beltrão, era coisa escassa quando nós chegamos. Mas as pessoas sabiam que nós tínhamos vindo de Cascavel. Tinha um piazão que era amigo nosso, que ele trabalhava numa farmácia. E ele pegou e nós, no dia que nós estávamos lá naquela casa, nós tudo... Se você olha assim para dentro, você sente a pior das penas da pessoa, porque tudo deitadinho, cada um num colchão, assim, sem nada para comer. A minha mãe trazia, quando ela vem para buscar nós, ela trouxe umas 2 sacolas de comida, aquilo lá para nós foi... E nós convidamos ele para vir junto, e ele trabalhava numa farmácia. E nós fizemos umas amizades ali em Beltrão, que também era das pessoas que usavam droga, né? E essas pessoas, mesmo a gente sem emprego, isso e aquilo, essas pessoas pegavam e falavam para esse piazão: tu não vai lá em Cascavel buscar droga lá para nós? Buscar pedra, crack? Tu não vai lá? E ele ia. Ele pegava o ônibus e ia lá, pegava o dinheiro das piazadas ali e voltava com a montoeira de pedra. E nós viemos ali para Beltrão para ver se conseguia parar, mas não, no fim a pedra começou a ficar forte ali também. Antes era fraquinho, mas daí quando eu vejo já tinha em tudo quanto é canto. E nós começamos a fumar pedra. Quantas vezes eu vi a minha mãezinha chorando ali dentro de casa, assim, de ver a gente daquele jeito, drogado, e junto com a pedra, é claro, usava o álcool e usava cigarro também, e, e a mãezinha chorando, chorando, e a gente naquela. E daí, com 35 anos, me deu pedra na vesícula. Me deu pedra na vesícula e eu cheguei a 52 quilos. É porque assim, João, às vezes as pessoas que não sabem, né, eu já tive experiências, né, assim, com pessoas, durante esse período que a pessoa está sob o efeito de droga, normalmente ele não tem fome, ele não tem sede, ele não tem sono, né, e aí o corpo, o organismo, ele vai se deteriorando, né, e você vê, com 35 anos você já estava, né, o corpo já estava dizendo, ó, não aguento mais, né. E uma coisa que eu coloco aqui, que pastor, que a pessoa não tem sono, não tem fome, não sabe, e a única coisa, a coisa que mais prejudica é porque a pessoa também não tem amor próprio, né? A pessoa perde o amor próprio por ela mesma, ela só quer saber da droga, não respeita mais sua mãe, eu e o meu irmão. A única vantagem é que nós nunca mexíamos nada de ninguém, sabe? Nós não roubava para sustentar nossa vida, nós trabalhava, mas o dinheiro que pegava ia tudo para droga. Muitas vezes assim via a mãezinha chorando porque tinha o dinheiro para fazer uma comprinha boa, isso e aquilo, mas usava tudo em droga. Comprava o básico ali dos básicos, mas assim, eu lembro que muitas vezes eu olhava na TV, depois que eu usava todo o meu dinheiro assim de droga, eu olhava para a TV, passava alguém assim, passava uma propaganda de um bolo, de um pedaço de carne, passar assim, olhava assim, falava. Só que a droga era mais forte. Quando você tinha dinheiro na mão, você ia, a primeira coisa que fazia era ir atrás da droga. Mesmo que a mãe chorasse, quantas vezes a mãe de joelho, sabe? Eu olhava assim, ela de joelho chorando, mas mesmo assim, tem que ter alguma. O Espírito Santo tem que. Porque ela nunca desistiu da gente, sabe? Ela nunca desistiu, ela sempre orou.
ela, ela, eu acho que faz mais de 20 anos também, que nem a senhora contando ali das orações do filho dela, né? Do filho dela. A mãe também faz mais de 20 anos que ora continua orando pelo meu irmão, porque o meu irmão não parou, né? Esse meu irmão que eu te falei. Ele continua fumando pedra ainda e daí com 35 anos me deu pedra na vesícula. Deu pedra na vesícula e eu bebendo e fumando e eu não sei, eu acho que porque a gente não tem amor próprio pela gente e eu já era uma pessoa daquela que não queria ir para o hospital. Eu fiquei 1 ano que eu vomitava toda noite, sabe? Eu ia dormir 3 horas da manhã, eu jogava 4 Buscopan para dentro, assim, para conseguir dormir, para parar a dor na vesícula. E eu fiquei 1 ano assim. E daí a minha mãe conta uma história que ela olhava para mim assim no sofá, que eu dormia no sofá. Ela olhava e falava, meu filho não vai passar desse ano. Que eu cheguei a 52 quilos, assim, os músculos, assim, eles atrofiaram tudo. Eu balançava eles assim. Eles não tinham mais músculo por causa que eu estava ficando tão magro que ah, o corpo começou a comer tudo, né? As reservas de gordura, Reserva isso, tudo, né? sim. E com 35 anos, certa madrugada, o Espírito Santo veio na minha mente e falou: se tu não quer ser feliz, faça a tua mãezinha feliz. E naquela madrugada eu me ajoelhei e orei. Falei: Senhor, se você me ajudar, então eu vou tentar. Eu vou tentar. E depois daquela madrugada, que eu pedi força a Deus, eu consegui parar com a pedra e com o álcool. Mas continuei fumando a maconha e o cigarro. Depois de 3 meses, eu antes disso eu não orava todo dia. Eu fiz essa oração de madrugada, mas não orava todo dia. Eu fiz essa oração de madrugada pedindo e consegui parar com a pedra e com a maconha. E E você daí ficou claro ficou claro na tua mente aquela impressão do Espírito Santo, né? Ó, se você não quer ser feliz, pelo menos faça a tua sim. mãe E feliz. daí E aí depois aí então aí nisso aí você começou a buscar. sim, mas ainda depois eu consegui parar com a pedra e com a maconha, com a pedra e com a bebida alcoólica, mas com a maconha e com o cigarro eu não parei, e daí eu não orei mais. Só que depois de 3 meses, eu falei, não, então tá, eu vou parar com o cigarro e com a maconha. E daí eu comecei a orar, e nesse mesmo, quando eu parei com o cigarro e com a maconha, eu falei, eu quero fazer tudo certo, então, Senhor, porque o Espírito Santo ainda acusava, falando, que mostrou que eu consegui ficar 3 meses sem a pedra e sem a maconha, e ele falou, então, peça força, que você vai conseguir, e consegui parar com o cigarro e com a maconha. E daí, quando eu parei com o cigarro e com a maconha, eu peguei e fiz uma oração e falei, Senhor, então tá, porque eu já era adventista e eu não guardava o sábado, nada, né? E trabalhava no sábado só que eu sabia que o sábado é santo e bom, né? E eu peguei e fiz uma oração falando, então, eu trabalhei no último sábado que eu trabalhei, o Espírito Santo veio na minha mente e falou, vamos começar a obedecer, guardar o sábado. Eu peguei e nunca mais trabalhei no sábado e peguei aqueles 100, que eu ganhava R$ 100 por dia, que eu trabalhava nas calçadas. E eu peguei aqueles R$ 100 que eu ganhei naquele sábado e falei, vou dar de oferta esses R$ 100. Mas daí, a partir daquele dia, nunca mais eu trabalhei no sábado. Amém. E o primeiro sábado que eu guardei na outra semana daí,
eu me ajoelhei para orar. Me ajoelhei para orar, e quando eu me ajoelhei para orar, tinha um radinho verde-limão na quarto da minha mãe, e eu com a Bíblia do lado da cama, de joelho, e esse radinho estava sem pilha, estava sem bateria, porque é aqueles radinhos de bateria de celulares, que vai pendrive e tudo, e estava sem rabicho. O radinho falou amém, no primeiro sábado. Ele falou amém, Pensa. e eu terminei de orar, levantei, fui ver o radinho, ele não tinha pilha, não tinha nenhuma fonte de energia, sabe? E a partir daquele dia eu comecei a guardar o sábado, meus amigos, meus patrão, tudo, sabe? Foi eles, porque eu trabalhava por dia, né? Mas eles compreenderam, eles falavam, vamos perder o melhor peão para nós trabalhar no sábado, não sei o quê. Eu falava, não vou trabalhar mais. E daí de lá eu comecei a dar meu testemunho sobre o rádio, o testemunho para eles, falar, a Bíblia fala que você tem que guardar os mandamentos de Deus. E eu falava para eles, e a gente tem que obedecer a Bíblia, não tem que obedecer ao que os outros falam, que as outras religiões falam, a gente tem que obedecer a Bíblia. E Você já daí a estava partir experimentando essa ação, né, do Espírito Santo agora no teu coração, você vivendo a tua experiência, esse desejo de partilhar, porque isso é uma obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo trabalha em nós, nos impressiona, e quando ele está em nós, ele faz brotar esse desejo de partilhar, né? E você agora começa a testemunhar, conta essa experiência, né? Que Deus, através do Espírito Santo ali, trabalhou nesse rádio sem pilha, sem bateria, sem nada, e agora eles também, aí eles começam a respeitar a tua decisão, né? Que você tinha. eu cheguei aqui na Itália, e por onde eu vou, eu cheguei aqui na Itália, fui trabalhar lá em cima em Verona, fui trabalhar para um brasileiro, e daí tinha um rapaz lá, um senhor de idade, que ele faz, eu acho que quase 20 anos que está aqui na Itália, e, e ele chegou para mim e falou bem assim, João, aqui você não pode escolher dia de serviço. Se você não vir trabalhar no sábado, os caras não vão pegar mais você. Eu falei para ele, tem mais Deus para abençoar nesse mundo, porque o mandamento fala que se você obedecer os mandamentos, no próprio mandamento fala que se você obedecer, Deus abençoará até 1000 gerações a pessoa, os seus descendentes. E eu falei isso para ele, falei, eu perco o serviço, mas eu não vou trabalhar no sábado. Eu não vou trabalhar, porque eu já contei o testemunho do rádio, sabe, para ele. Porque eu já era adventista, sabia, mas o rádio ali, quando o rádio fala amém para mim, é o Espírito Santo falando, é para ser guardado, é para ser guardado, é para ser obedecido. Eu sei que o sábado não salva ninguém, porque né, mas se a gente está ali, que o Espírito Santo já está trabalhando na gente, que é para obedecer, então é que nem Jesus fala, até até na volta dele, os que o Pai deram para ele, certamente vão ir para o céu, porque ele nunca vai largar fora. E se a pessoa tem o desejo e obedece e buscar, só que antes de eu conhecer a sala, eu buscava muito, pouco assim, tipo pedir a força do Espírito Santo Mas aí você já e tinha adquirido esse hábito e agora de orar, né? Você começou a entender que precisava, e aí vem agora a sala 57, né? daí, com a sala 57, eu lembro quando a minha tia mandou o link, eu acho que acho que vai fazer faz 2 anos já que ela me mandou o link. Eu comecei a assistir lá em, em, no, em Beltrão, quando eu estava lá, na madrugada, e eu achei tão lindo quando o pastor Fábio falou assim, os ênfases do amor, que eu preciso de você para viver.
e eu me senti tão bem, sabe? Ali eu vi que ali tava, a família da sala estavam todos buscando a presença de Deus mesmo, assim, assim, eu até comentei com a minha tia esses dias que a sala é tipo, é um trechinho das pessoas adorando a Jesus lá no céu, mas lá no céu, com uma diferença, lá no céu a gente vai poder ver Jesus, né? Vai estar pertinho dele. E eu achei muito lindo o pastor falando sobre os entes ali, falando sobre o amor, e eu escutando a sala assim na madrugada, assim, a primeira coisa, depois que eu já peguei, já olhei para minha mãe, abracei, falei que amava Aí você aprende e essas ênfases da sala, falar que ama, que às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Aí começou a devotar, destravar também. sim, a gente não, é só quando o Espírito Santo está na gente, porque se a gente não tem o Espírito Santo, você ama o teu irmão, mas você não fala, você é orgulhoso, você não fala. E quando você tem o fruto do Espírito Santo, você se sente bem de falar que ama, porque você ama mesmo os seus, seus, É o que seus você está irmãos. cheio, né? É isso E, que essa experiência com a Sala 57 te ajudou nesse sentido de encher-se de tal forma, e além de estar cheio agora com desejo, né? Eu preciso falar sim, isso para as pessoas, né? verdade. João, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui muito especial, né? E hoje, como que é essa experiência? Você falou que antes, né, esporadicamente, mas aí depois dessa vinda, você começou essa necessidade da busca diária, né? A gente chama isso de dependência, a gente passa a ser dependente, né? Do Sim, Espírito Santo, de buscá-lo diariamente. E aí colocou no seu coração essa busca, o desejo de refazer a tua aliança com Cristo, isso? sim, verdade. Daí eu vim, ó, outro testemunho para ver como que era para ser. Eu cheguei aqui em Verona e comecei a trabalhar com esse brasileiro. A primeira semana que eu trabalhei, no segundo dia, ele me deixou a chave para mim entrar dentro do apartamento. Nós estava pintando um apartamento. E no segundo dia, ele me deixou a chave para mim entrar, trabalhar, porque ele ia chegar um pouquinho mais tarde. E eu tinha que ir para o lado direito, no apartamento, debaixo da escada. E eu fui para o lado esquerdo. Fui para o lado esquerdo e, e bati na porta. Tentei abrir a porta com a chave, só que tinha uma mulher dentro e não era o apartamento que eu tinha que entrar. E aquela mulher chamou a polícia. Chamou a polícia para mim e eu estava trabalhando ilegal. Se eles quisessem, eles podiam ter me mandado embora da Itália e dar uma multa pro dono pro cara que eu estava trabalhando, pro brasileiro, porque ele tinha firma, né? E aquele dia eu do me ajoelhei dentro do apartamento e orei, porque depois que a polícia saiu, assim, eles pediram o que eu nem sabia falar nada. E daí eles pediram para mim documento, eu entendi que eles pediram, eu peguei só e não di nada, eu só di a terça seritária, eu acho que eles falam, que é tipo um CPF que você faz quando chega aqui. E di para eles, eles olharam aquilo ali e eu acho que perceberam que eu não tinha outro documento, nada. Mas daí olharam para mim e falaram, tudo a posto, tá tudo certo. E desceram dando risada, falaram para a mulher que eu estava lavorando, que não tinha problema nenhum, que eu estava trabalhando. E daí aquele dia eu me ajoelhei, porque eu pensei comigo, eu acho que Deus tem um propósito para mim estar aqui na Itália. E era para mim se batizar ali na Itália, porque quando eu estava no Brasil, eu, sabe, eu estava naquele pensamento assim, não vou me batizar agora, isso, aquilo, adiando, né? Adiando para lá e para cá, isso e quando eu vim aqui para cá, Casti, isso, aquilo, sabe, o Espírito Santo trabalhou mais ainda e daí eu decidi de me batizar. Amém.
João, a gente ficaria aqui, alguém já até escreveu aqui, olha, que testemunho maravilhoso, a gente ficaria aqui, mas te ouvindo mais, a Na maravilha que verdade, Deus eu contei todo esse testemunho, mas eu contei assim, tem pulando resumido, né? muitos outros testemunhos que eu tive na minha vida, né? Mas, João, eu quero louvar a Deus pela tua vida e duas coisas assim que reforço o que você falou, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente alguns vivem a experiência com Deus, dependente da igreja. É importante você estar na igreja, participar, mas, queridos, todos nós precisamos da nossa experiência pessoal com Deus. É isso que o João colocou ali, né? Que é o que ele tem vivido hoje, que ele tem buscado, essa dependência. A gente precisa da experiência individual, pessoal. Outra coisa que eu reforço aqui, João, é a importância da mãe, né? A gente viu aqui a irmã Penha, né? Você contando da tua mãe. Tem muitos, você tem meu colega o Leandro, e outros que tá, e eu também sou essa experiência vível, e deixa eu reforçar aqui para vocês, mães que estão nos ouvindo aqui, queridas, não desistam de clamar pelos seus filhos. Está aqui uma resposta, né, o João aqui, uma resposta da oração de uma mãe, né, que clamou, que buscou, que intercedeu e continua intercedendo, ele tem o irmão, né, e para mim, João, reforça mais uma coisa, assim, em cada coisa, quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, que o João falou, está disposto a obedecer os mandamentos de Deus, se vai ter emprego, não vai, mas o mais importante é obedecer. Queridos, quando nós fazemos isso, Deus, ele muda a situação. Ele muda a situação. João, meu amado, muito obrigado, viu? Muito Foi um obrigado prazer estar com vocês. por ter estado aqui conosco. Eu preciso dizer para você quatro coisas antes de orar por você. Como que é o nome do teu irmão, querido? Lê Denis Santa Cruz. Se lê Li Denis Santa Cruz, mas se escreve Lê Denis. Ledenis. Mas se fala Li Denis Santa Cruz, da Luz. Então, assim, ó, porque eu já vi gente anotando aqui, algumas irmãs aqui, irmã Selma, outras intercessoras aqui já estão anotando o nome do teu irmão. Você falou que ele ainda está nesse processo, lutando, né, com o vício, e pode, Alessi, nós temos outras. Nas minhas orações por ele, sempre saem lágrimas dos meus olhos, porque ele tem que dar que nem ele tem que dar um votinho de confiança para Deus deixar ele trabalhar, né? Porque se a gente não deixar Deus trabalhar, ele não força, né? Eu estou vendo aqui, viu, algumas irmãs aqui já estão anotando, a irmã Janete, outras ali já estão anotando o nome do teu irmão, João, e pode ter certeza, ó, a Derlândia está ali também, fazendo um sinalzinho aqui, e pode ter a certeza que o nome do teu irmão, Ledenis Santa Cruz, vai estar agora sendo motivo da oração de todos nós aqui da Sala 57, da Val, nossa intercessora amada, está ali também. Então, você agora tem um grupo aqui, olha, companheiros de oração aqui, juntamente pelo teu irmão, e queremos, viu, João, pela graça de Deus, logo, logo, estar aqui, a Cirlei já foi ali anotar também, para nós estarmos testemunhando aqui, a irmã Lenice já se dispôs também a orar por ele, e outros tantos aqui, que nós queremos estar aqui com você, testemunhando do milagre que Deus operou na vida do teu irmão. Olha lá, ó, a Cirlei já colocou o teu irmão ali no quarto de guerra ali, ó, tá lá o nome dele lá, entrando ali, ó, a Fátima mais o Bola, a Verônica, olha, tem um grupo aqui agora, e eu vou me juntar com esse grupo, João, e com a tua presença aqui, e nós vamos interceder, louvar a Deus por aquilo que ele fez na tua vida, irmão Luiz Bispo, então, maravilha, querido, a irmã Clécia, olha, tá levantando um exército de intercessores aqui, João, pelo teu irmão, você não está sozinho mais não, tá? Você e a tua mamãe, como que é o nome dela? Nelly Santa Cruz. Nelly Santa Cruz. Então, agora a irmã Nelly Santa Cruz e o João tem um exército de intercessores aqui, juntamente com vocês, pelo teu irmão, Ledenis, né? Sim. Eu tenho a minha outra irmã
Só que essa só bebe uma cerveja lá em vez em quando, mas também está no álcool, né? Mas o grave mesmo é meu irmão, né? Mas já fala o Ele- nome dessa abençoada aí da tua irmã, porque também nós queremos contar o testemunho dela aqui. Pamela Santa Cruz. Pamela Só Santa que, Cruz. só que ela bebe mais assim de boa, mas o álcool, né, destrói do mesmo jeito, né? Sim, sim. João, vamos agradecer a Deus e ao Deus Espírito Santo pelo que ele fez na tua vida e vamos colocar a vida do Ledenis e da Pamela nas mãos do Senhor? Me Amém. permita orar por você, amado, e juntamente aqui orar pelos nossos irmãos. Amado Deus, obrigado, Deus Espírito Santo, por tudo que o Senhor realizou na vida do João. Pai, nós ouvimos, como ele bem falou, uma pálida, pequenas atitudes do Senhor, pequenas ações, mas que já nos emocionaram e nos marcaram. Mas coisas maiores o Senhor ainda fará. E de maneira muito especial, juntamente aqui unindo ao João, nós oramos pela Pamela e pelo Ledenis. São irmãos dele, que o João tem apresentado ao Senhor, que ele tem clamado ao Senhor, e que ele deseja ver junto com ele, juntamente conosco, nesta caminhada, nesta jornada que nós estamos indo rumo ao céu. Por favor, Pai, nos dê esta alegria de ver esses irmãos juntos na tua presença, buscando o teu nome e se preparando para viver a eternidade ao lado do Senhor. Por favor, Deus Espírito Santo, trabalhe no coração deles, assim como no nosso também, mas no coração deles, assim como o Senhor trabalhou no coração do João, para que eles vejam as manifestações do poder de Deus e que através dessas manifestações eles estejam se rendendo ao Senhor. Eu peço aqui agora por cada mãe que intercede pelos seus filhos. Há um exército aqui. Pai, que estas mulheres continuem a ter a certeza de que o Senhor está ao lado delas e que elas não desistam jamais, como a irmã Penha, que falou aqui há pouco conosco, que elas não desistam jamais, que elas entendam que os filhos delas são do Senhor e que o inimigo não tenha poder sobre a vida desses filhos que estas mães estão clamando, estão intercedendo, estão pedindo. Nós te louvamos por tudo que vivenciamos, tudo que presenciamos, tudo que experimentamos aqui nesta reunião. Entregamos mais uma vez todos os pedidos que foram feitos ao Senhor aqui neste dia. Que o Senhor os atenda para a honra e glória do nome do Senhor. Em Cristo Jesus, nós louvamos e agradecemos. Amém. 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 João, meu querido, eu vou deixar com você uma responsabilidade agora. Você sabe que, como nós terminamos essa... Antes disso, eu queria te dizer, viu, João? Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, tá bem? Amém, pastor. E eu quero deixar com você aquela responsabilidade de dizer para esse povo um bom dia com alegria, João. Deseja Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia! Queridos, bom dia! Bom dia, meus amores! Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Deus abençoe! Bom dia com alegria, João! Deus abençoe! Bom dia com alegria! Deus abençoe! Aqui mantenha, Deus abençoe, Santos, bom dia, Maria Luísa, Josuel, Deus bom abençoe a dia, todos. Isabel, Feliz bom feliz dias no Vai. Senhor. bom dia, Aia, bom dia. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos